Por favor, no livro de Provérbios, esse texto já foi mencionado e eu vou andar nesse terreno aqui. Provérbios no capítulo 3, os versículos 9 e 10, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A Bíblia diz: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você pode repetir esse texto comigo? Diga: honra ao Senhor com os teus bens. Então vamos fazer melhor. Vira para o irmão ao seu lado. Se você não conhece, já se apresenta. Vocês vão ficar amigos até o fim da mensagem. Vira, se você quiser, não vou te oprimir. Fala para ele: se você honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, Deus vai te encher de provisão. Amém? Glória a Deus. Honra ao Senhor. Pastor, o senhor vai falar de dinheiro? Não. Quero falar de honra. Há muitos ângulos, há muitas esferas onde nós podemos cobrir esse assunto e esse terreno da honra. Eu quero particularmente falar de algo que eu creio que é o cerne da relação com Deus e com o dinheiro. Algumas pessoas ficam desconfortáveis quando nós entramos num assunto que envolva dinheiro ou recursos financeiros ou contribuição, e eu confesso até que eu entendo, porque eu já fui parte de um grupo que morria de vergonha de tocar nesse tipo de assunto. No início do meu ministério pastoral, eu brinco que só faltava a gente esconder atrás do púlpito, e teve uma época que os púlpitos eram uns caixotes de madeira bem maior, né? Só faltava a gente esconder atrás dele de vergonha e dizer: os irmãos nos perdoem, mas infelizmente nós vamos ter que tirar os dízimos e oferta. Mas nós vamos fazer isso do jeito mais rápido e indolor possível, amém? Às vezes já gosta nem de olhar o povo, até porque existem determinados grupos que acabam se excedendo, extrapolam, geram escândalos, e às vezes a gente paga a conta por coisas que não tem nada a ver conosco. Então, muitas vezes, na preocupação de mostrar ao povo que o nosso interesse era proclamar a palavra, era dar algo e não tirar, às vezes eu ficava nesse exagero de não tocar no assunto. Mas, quando você começa a estudar a Bíblia e prestar atenção, você percebe que Jesus mexeu mais nesse assunto do que muitos outros que a gente considera importantes. Em quase metade das suas parábolas, Jesus toca no assunto de bens, riquezas e dinheiro. Howard Dayton, do Ministério Crow, ele diz no livro dele, O Seu Dinheiro, que se você juntar os assuntos de fé e oração, eu acredito que estamos falando de duas coisas importantes, principalmente quando a gente conversa sobre isso no meio da fé. Quantos consideram que fé e oração são assuntos importantes? Se você juntar esses dois assuntos, nós temos cerca de 500 versículos na Bíblia. Agora, sobre bens, riquezas e dinheiro, nós temos mais de 2.350 versículos. Como dizer que isso não é importante? A Bíblia fala mais sobre dinheiro quase do que sobre salvação. Agora, a questão não é que a Bíblia valoriza o dinheiro. A palavra de Deus nos conduz numa outra direção, e eu quero tentar, na verdade, te mostrar que o mais importante não é o dinheiro. É o lugar que ele ocupa na nossa vida e no nosso coração. Mas antes de chegar lá, eu quero que você possa, de fato, fazer um caminho comigo pelas Escrituras. O texto de Provérbios está falando não sobre contribuição. Ele diz que o que podemos fazer com os nossos bens, o que podemos fazer com as primícias da nossa renda é dar a Deus honra. E além do fato de que honra atrai honra, porque em 1 Samuel 2,30 Deus diz: eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Além disso, nós precisamos entender por que Deus pediria honra. A pergunta é: Deus precisa de honra? Será que Deus é carente? Será que Deus tem algum problema de autoestima? Será que se a gente não der a Ele honra, Ele vai se sentir menor ou inferior? É claro que não. Deus é absoluto e completo em si mesmo. Os estudiosos acreditam que um dos significados da palavra El Shaddai, no Velho Testamento, seja o Deus que é mais do que suficiente. Ele não tem necessidade de coisa alguma, nem tampouco dessa honra. A pergunta é: por que será que Deus mexeu justamente nesse ponto? Eu demorei um pouco para entender esse tipo de verdade. Além da dificuldade que tinha de tocar no assunto, eu demorei um pouco para entender isso na minha própria vida pessoal. Mas um dia, lendo esse texto, eu percebi, parece que essa palavra honra, ela cresceu diante dos meus olhos, e eu comecei a perceber que o ponto principal do que Deus está abordando aqui é honra. Muitas vezes a gente acaba falando mais a respeito do resultado. O resultado da honra são celeiros cheios e lagares transbordantes. Mas o princípio que leva ao resultado é que precisa ser entendido. Até porque se não entendemos o princípio, nós não vamos também alcançar o resultado.
Eu creio na Bíblia toda, querido. Gosto de dizer que eu creio até na capa. Se tivesse algum lugar da palavra escrito que eu poderia voar, você ia me ver correndo por aí com esse peso todo, né, esperando o cumprimento dessa palavra, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Agora, há promessas que elas são incondicionais. A Bíblia diz que Jesus voltará. Quer você acredite, quer não, quer você queira, quer não, quer você tenha se preparado, quer não, ele virá e ponto final. Isso é uma promessa incondicional. Mas, apesar da gente não encontrar de forma explícita aqui o se, que é o condicional, o texto ele está dizendo isso, que se nós o honrarmos, ele também nos honrará. Então, o que nós precisamos entender é que celeiros cheios e lagares transbordantes, eles são uma consequência, mas também não deveriam ser a nossa motivação. O que Deus precisa, querido, e o que Deus quer, não vou nem falar o que Ele precisa, o que Deus almeja é justamente a honra. Deus nunca quis a nossa oferta. Até porque se o interesse de Deus fosse meramente a oferta, então qualquer oferta deveria agradá-lo. E há várias ofertas na Bíblia, ou menções de ofertas na Bíblia, que não o agradaram. E eu quero que você leia comigo Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 6, onde Deus está falando a um povo que está ofertando, que está entregando as ofertas com regularidade. Mas Deus diz assim, Malaquias capítulo 1, versículo 6. Ele diz, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Então ele diz, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesseis debalde, essa palavra significa em vão, à toa, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Quando a gente chega nesse versículo 10, a constatação é muito clara. Deus diz, por mim, pode fechar as portas do templo, pode apagar o fogo do altar que vocês estão acendendo à toa. Em outras palavras, Deus está dizendo, ou vocês me dão honra, não precisa dar nada. Porque Deus está dizendo, eu nunca tive interessado na oferta. Se a oferta não for uma expressão de honra, deixa de entregar. Porque ou vocês me dão honra, ou não precisa dar coisa nenhuma. Deus nunca esteve interessado na oferta de animais, Deus nunca esteve interessado no meu e no seu dinheiro. O que Ele espera de nós é honra. Ele começa dizendo no versículo 6, o filho honra o pai, o servo honra ao seu senhor. São dois níveis de relacionamento que nós temos com Deus. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos, mas Ele também é nosso senhor, nós somos seus servos. Ele diz, tanto em um caso como em outro existe honra. Ele diz, se eu sou pai, se eu sou senhor, cadê minha honra? Cadê o respeito para comigo? Porque esse é um dos sinônimos de honra. Agora, o Senhor diz, a oferta que vocês estão trazendo, leva para o teu governador. Desde aquela época já se fazia média com político e autoridade. Ele diz, tenta levar para o seu governador que você está me trazendo e vamos ver se isso vai te ajudar em alguma coisa. Agora o problema, querido, é que o verso 9 diz, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa. O que Deus aceita não é oferta, é o ofertante. E quando Ele rejeita, também não é oferta, é o ofertante. Gênesis 4 diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Mas Deus não se agradou de Caim, a pessoa, o ofertante, e da sua oferta. Agora, a razão pela qual Deus se agradou de um e não de outro é uma só. Nós precisamos entender essa verdade. E o que eu vim aqui hoje, querido, não é tentar te fazer entender oferta. Eu quero tentar te ajudar a romper em algo que diz respeito à sua relação com Deus. Algo que a palavra de Deus me faz entender é que não adianta eu e você fazermos a coisa certa. A gente precisa entender que a coisa certa tem que ser feita do jeito certo, senão ela não funciona. Por exemplo, em Tiago 4,2 a Bíblia diz, nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe porque não ora, porque não pede. Então pedir é uma das formas de se receber de Deus? Sim. Mas no versículo seguinte ele diz, pedis e não recebeis porque pedis
mal. Então, se você faz a coisa certa do jeito errado, não funciona. Vamos pegar outro exemplo, a ceia do Senhor. Eu creio que quando nós tomamos a ceia, somos abençoados. Paulo diz em 1 Coríntios 10:16 que é o cálice da bênção. Comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, eu creio que sou abençoado. Quantos creem nisso? Mas ele diz, examine-se o homem a si mesmo, para não acontecer de comer ou beber de modo indigno. Porque diz, se você fizer a coisa certa para ser abençoado, que é a ceia, mas fizer do jeito errado, em vez de ser abençoado, você vai ser julgado. O efeito vai ser o inverso, porque fazer a coisa certa do jeito errado não funciona. Quando entramos no assunto das ofertas, que nós precisamos entender a mesma coisa. Tem muita gente ofertando, mas não está vendo nem celeiros cheios, nem lagares transbordantes. E não é porque Deus não honre a sua palavra. Ele está fazendo a coisa certa do jeito errado. E nós precisamos entender que só há uma maneira de fazer a coisa certa quando o assunto envolve qualquer coisa nessa área de finanças. É entendermos que Deus espera de nós honra. Eu já ouvi todo tipo de explicação de por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Entre elas, ouvi uma quando criança, na época em que a gente tinha escola bíblica dominical, em todas as igrejas ainda. A pessoa disse, olha, que Abel ofereceu um cordeiro, e o cordeiro é uma figura de Cristo, e nenhum de nós é aceite ante de Deus, a não ser por meio de Cristo. Mas o Caim ofereceu do fruto da terra, do seu esforço, das suas obras, e ninguém se resolve pelas obras. Irmão, se a gente for pregar sobre salvação, a figura até funcionaria. Mas a verdade é que quando você fala de contribuição, e mesmo de primícias, que é o que Abel entregou, Deus pediu das primícias, tanto dos animais como da terra. Na verdade, o texto diz que Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Os dois entregaram o fruto do seu trabalho. A questão que a palavra de Deus destaca em Gênesis 4:7 é que Deus diz para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus está dizendo, o problema não é a oferta que você entregou de seu fruto da terra, o problema é que você fez a coisa certa do jeito errado. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Agora, aonde foi que ele procedeu mal? A Bíblia diz que Abel entregou das primícias do rebanho. A palavra primícia significa primeiros frutos. Qual é a atitude de Abel? Quando o seu trabalho começou a gerar resultado, antes de comer do fruto do seu trabalho, ele diz, Deus em primeiro lugar. O verbo honrar significa distinguir, fazer distinção, fazer diferença. O que ele está fazendo através daquela atitude não é produzir nenhum impacto no reino de Deus com a entrega de um animal, dizer, nossa, isso vai pagar tanta conta ou despesas do avanço do reino de Deus. O que ele está fazendo, querido, é o que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Ele está dizendo a Deus, antes de me colocar em primeiro lugar, eu me ponho para trás, eu coloco o Senhor antes. Ele está dando a Deus honra. O que Abel entregou, querido, não foram animais, foi honra. Agora, o que é que Caim fez? A Bíblia diz que Caim, no fim de uns tempos, e a palavra tempos é indefinida, a gente não sabe se são dias, se são semanas ou meses. Mas enquanto um colocou Deus em primeiro lugar, o outro deixou Deus por último. No fim de uns tempos, trouxe Caim uma oferta ao Senhor. Basicamente, quando ele deixou Deus por último, ele está entregando para Deus a sobra. E deixa eu te dizer, irmão, quem deixou para dar a sobra, só consegue incluir Deus se ainda tiver a façanha de fazer sobrar, o que já não é todo mundo que consegue. Jesus fala sobre isso em Marcos 12, de 41 a 44. A Bíblia fala de uma mulher que trouxe e entregou ali 2 moedinhas. Agora, na hora que Jesus conversa com os discípulos, a Bíblia diz que ele estava sentado na frente do gasofilácio. Às vezes a gente não para pensar que num culto como esse, o Senhor pode estar exatamente de olho naquele momento que você for entregar uma oferta. Agora ele não está de olho na oferta. A Bíblia diz que Jesus se assentou diante do gasofilácio para ver como as pessoas iriam ofertar. Não está escrito na Bíblia que ele sentou para ver quanto. Até porque quanto é algo relativo. Eu já tive momentos da minha vida, R$50 era gorjeta, era troco. Eu já tive momentos de R$50, era comida da semana ou mais um pouco. E dependendo do momento que você está passando, irmão, o dinheiro muda muito de valor para você. Aliás, uma pessoa que ofertou R$20 e outra que ofertou R$20 não estão necessariamente dando a mesma coisa. Depende do que cada um ganha, depende do que cada um pode. Agora, a Bíblia diz que os ricos vieram e deram grandes quantias. Se você olhar do prisma da contabilidade, eles ganharam de goleada da viúva pobre. Mas essa não foi a maneira que Jesus avaliou. Quando Jesus disse que ela deu mais do que todos os ricos, Jesus disse, os ricos deram do que lhes sobrava. Agora a Bíblia diz que a mulher deu o quê? Todo o seu sustento. Eu lembro de um culto, que um irmão passa do meu lado,
para do meu lado, o gasofilácio estava na nossa frente, eu na primeira fileira, perto do corredor por onde ele veio. A hora que ele parou do meu lado, olhou para mim e falou: hoje eu vou dar a oferta da viúva pobre. E ele balançou o bolso da calça para ouvir o tilintar das moedas, né? E fez aquilo ficar bem barulhento e disse: hoje eu vou dar a oferta da viúva pobre. A hora que ele falou isso, irmão, pensa num glória a Deus que eu dei, que quase deixou ele surdo. Glória a Deus! Ele levou até um susto. Que isso, pastor? Falei: não, você não falou que vai dar a oferta da viúva pobre? Ele falou: pois é, só moeda. Falei: não. A Bíblia diz que ela deu tudo quanto tinha. Você é o cara mais rico da igreja, não foi um dos mais ricos da cidade. Você está me dizendo que vai dar tudo que tem? Não, é só as moedas. Falei: mais respeito com a viúva, rapaz. Porque a gente desmerece o que ela fez, porque a gente está avaliando o valor em termos do impacto na contabilidade. Mas a Bíblia diz o que ela deu, o que ela tinha. Talvez teria dado para comer um último lanche, a tapioca, falando e adaptando aqui para a localidade. Mas ela age de uma forma quase como quem diz: eu passo fome, mas não deixo de dar honra a Deus. Então o que ela fez? Ela colocou Deus à frente. Agora os ricos deram muito, mas Jesus disse que eles deram do que lhes sobrava. Irmão, deixa eu te dizer algo: Deus não está interessado na sua sobra. Porque sobra não reflete honra. O que está em questão, nós precisamos repetir, não é quanto o recurso entra. Nas minhas contas, pela grama da prata, ela está um pouco desatualizada já há alguns anos. O que essa mulher deu foi algo equivalente a 25 centavos. Não vamos dizer, irmão, que 25 centavos faz muita diferença. Aliás, nas minhas contas, eu acho que essa mulher deu foi prejuízo para o reino de Deus. Deixa eu explicar meu cálculo. Um dia desse, um irmão chegou para mim na igreja e falou: pastor, quanto custa um envelope desse? Falei: olha, se minha memória estiver boa, pela quantidade que nós fizemos, isso deve ter custado 13 centavos. Ele olhou para mim e falou: então é melhor ofertar 100 envelopes, senão eu vou dar prejuízo. Eu não sei quanto ele ia dar, irmão, mas provavelmente era de 10 centavos para menos. Então ele falou: se eu gastar um envelope, eu dei prejuízo, porque assim, a operação custou mais do que o que eu vou entregar. Nas minhas contas, considerando que o salário normal de um trabalhador, né, naquela época em Israel, era de 1 denário por dia, e você calculando o valor da grama da prata, e que todo trabalhador, diferente da gente, que tem uma jornada de no máximo 8 horas, eles trabalhavam 12 horas, eu tentei dividir o valor da grama da prata por 12, para descobrir quanto seria o pagamento de 1 hora, e dividir isso depois por 60, e tentei calcular quanto tempo levaria para ele recolher as moedas, guardar a moeda e registrar. Diferente da gente ter o registro eletrônico, papel e caneta, para eles esse registro não era tão rápido. Eu fiz mais ou menos 2 custos e num deles o custo da operação era 27 centavos, no outro era 29. Então ela deu de 2 a 4 centavos de prejuízo para o reino de Deus. A oferta dela não deu para fazer muita coisa, mas Deus não está preocupado com o que o valor da sua oferta fará. Deus está preocupado com o que isso significa em termos do lugar que Ele ocupa no seu coração. É isso que nós precisamos entender. Qual a razão pela qual Deus pediu honra? Na verdade, Ele não precisa de honra, isso tem muito mais a ver conosco do que com Ele. Mas que Ele pediu honra, que Ele demonstrou que está interessado na honra e não na oferta, é claro na Bíblia. Se Ele tivesse interessado na oferta, qualquer oferta estava valendo. Mas você olha para Caim e você vê Deus dizendo: desse jeito não dá. Mas se você proceder bem, nós estamos de boa, se não, não. Aí você olha para Ananias e Safira, irmão, venderam uma propriedade, retiveram uma parte do preço, ou seja, deram a maioria. Eu não sei quanto custa um terreno aqui em Mossoró, não vamos falar nem do mais caro nem do mais barato, me dá um preço médio aí, de um terreno, 100 mil. Imagina que alguém vendeu um terreno, para alguns está caro, para alguns está barato. Por aí você já vê mais ou menos os anseios de alguns. Imagina que o cara vendeu um terreno por 100 mil e resolveu reter uma parte, 10 mil. Entregou só 90 mil. Irmão, não conheço um pastor que ia reclamar. O cara está entregando a maior parte de um terreno que vendeu. Nós vamos brigar com ele por causa disso. A maioria de nós ia erguer a mão para o céu, ia dizer resposta de oração, né? Agora, Deus não está interessado no nosso dinheiro. O apóstolo Pedro olha para Ananias e diz: por que encheu Satanás o seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Nessa frase a gente descobre 2 coisas. Primeiro, quem começou o trabalho no coração de Ananias foi o Espírito Santo. Mas quem terminou foi o cão. O jeito mais vulgar que a gente fala. Foi Satanás, foi o diabo. Agora, irmão, vamos falar sério.
Outro dia um irmão falou para mim, eu não gosto dessa parte do culto, estava falando da parte da oferta, eu não gosto dessa parte do culto que não é espiritual. Falei, você tem certeza que não é espiritual? O anjo de Deus aparece para Cornélio e diz, tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Falei, se contribuição não é espiritual, sua oração também não é, filho. Porque as duas coisas são colocadas juntas, como subindo diante de Deus, para chamar a atenção dele para nós. Quem foi que disse que não é espiritual? Agora vamos pensar junto, Deus e o diabo, brigando pelo coração do homem na hora da oferta. Você acha mesmo que isso não tem valor? Ninguém briga por algo que não tem valor, querido. Você não vai ver gente na rua brigando por um pedaço de pau, por um galho de árvore seca. Ninguém briga por essas coisas. Porque as pessoas brigam pelo que tem valor. Ainda que alguns tenham um entendimento errado do que tem valor ou não, é por isso que eles brigam. Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta. Você acredita mesmo que a oferta não tem valor? Eu vou te dizer o que não tem valor. O que não tem valor nem para Deus, nem o diabo, é o dinheiro. Tanto que se o problema fosse o dinheiro, querido, o diabo ia lutar para Ananias não entregar nada. O diabo só segurou uma pequena parte, porque ele não está nem aí se está entrando ou não está entrando dinheiro no caixa do reino de Deus, porque ele sabe que não é atrás do dinheiro que Deus está. Ele sabe que o que Deus esperava de Ananias era uma postura diferente no seu coração, e ele entende que se ele conseguir macular o coração, mesmo que Ananias entregue a grana, ele roubou de Deus o que Deus realmente queria. Então nós precisamos entender a perspectiva, que ele não diz respeito a entregar dinheiro, mas o que significa a nossa entrega. Qual é a mensagem que ela passa? Qual é a mensagem que ela transmite? Então, seja no caso da viúva e dos ricos que falamos, de Abel e de Caim, seja o exemplo que demos de Ananias e Safira, Deus não está atrás da oferta. Aliás, vamos falar da oferta de Abraão. Em Gênesis 22, parece que Deus ainda dificulta a coisa. Deus fala para o velhinho, eu quero que você me dê em sacrifício, em oferta, seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama. Um dia eu estava lendo, falei, Deus, precisava disso tudo? Já é difícil, irmão, quem é pai sabe o que eu estou falando aqui, não tem nada mais valioso para nós do que filho. Já é difícil entregar o filho, Deus lembra, olha, é o teu filho, é o teu único filho, é o filho que você ama. Eu falei, aí o senhor está apelando, jogando duro com o velhinho. Mas lá vai Abraão e obediência e fé, uma obediência e fé que muitos de nós não teríamos. Mas quando chega na hora que ele ergue o cutelo para descer na goela do rapaz, o anjo de Deus, irmão, você consegue imaginar a tensão por trás disso? Às vezes a gente lê sem se colocar no lugar. Eu tento ler uma história dessa imaginando se fosse um dos meus filhos ali e eu tivesse que fazer isso. Eu fico imaginando o velhinho agoniado, tremendo, né, pensando, eu estou louco, eu estou maluco, Deus me pediu isso. E a hora que ele está para fazer, que criou coragem, o anjo brada do céu, não faça isso. Se fosse eu no lugar do velhinho, já bradava de volta. Se decida, o senhor quer ou não quer o menino? Mas eu acho que se eu bradasse desse jeito, o anjo do senhor bradaria outra vez. Eu nunca quis o menino. O que eu queria era a sua disposição de me entregar qualquer coisa. E porque eu estou em primeiro lugar, toma de volta o menino e de lambuja eu lhe dou uma descendência numerosa. O que nós precisamos entender, querido, isso não é barganha. Outro dia alguém falou, vocês ficam pregando barganha na oferta. Falei, eu não sei que igreja você está indo. Na nossa a gente não prega isso não. Não, esse negócio de que tem que dar para receber mais. Falei, se fosse barganha, em primeiro lugar foi Deus que instituiu. Ele que disse, se eu honrar, o celeiro enche. Ele que disse, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, generosamente, transbordante, vos darão. Falei, se fosse barganha, a ideia é dele. Mas nós precisamos entender que não é barganha. Deus estava dizendo basicamente, em outras palavras, o seguinte, se você conseguir me dar honra, o que é honra? Distinção. Deus está dizendo, se você me colocar acima de qualquer valor, inclusive do dinheiro e das coisas materiais, isso não concorrer com o lugar que eu tenho, significa que eu vou encontrar em você um coração vacinado contra a avareza. Significa que eu vou encontrar você maturidade para poder liberar recursos sem que eu te perca, sem que isso estrague a sua vida. Deus basicamente está dizendo, me dê a maturidade de me colocar no lugar devido. Eu encho você de bens sem que isso te comprometa. Nós precisamos entender por que Deus quer a honra, querido, e por que Ele pediu honra nessa área. Porque essa não é a única forma de honrar o Senhor. Jesus cita o profeta Isaías, diz, esse povo me honra com os lábios. O que a gente estava fazendo aqui agora há pouco, no louvor e adoração, usando o que o livro de Hebreus chama do fruto de lábios que confessa o seu nome, de sacrifício de louvor, é dar honra a Deus com os nossos lábios. Mas em nenhuma outra área Deus pediu honra de uma forma tão expressiva como na área financeira. Agora, se Ele não quer o dinheiro, por que Ele pediu honra nessa área?
E esse é o segundo ponto que eu quero fortalecer. O primeiro, Deus, você pode repetir isso comigo? Só para efeito didático. Outro dia alguém falou, pastor, é algo espiritual? Eu falei, não, para mim é só didático. Embora as declarações que nós fazemos é importante, minha intenção não é essa. Então, se você puder vir para o irmão que talvez te dê um presente, se Deus tocar o coração dele no final, fala para ele, Deus não está atrás da sua oferta. Deus está atrás de honra. Amém? A segunda coisa é, por que Deus quer honra nessa área? Jesus disse o seguinte, não podeis servir a dois senhores, lá em Mateus 6. Você pode começar lá do 19 até o 24, a leitura toda ali é interessante. Mas Jesus finaliza o assunto dizendo, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. A única coisa que é claramente chamada na Bíblia de um senhor, que concorre com o senhorio de Deus no nosso coração, é uma relação errada com o dinheiro. Paulo escreve em Colossenses 3,5, e ele fala a respeito da avareza, e ele chama a avareza de idolatria. Uma pessoa que é apegada demais àquilo que é material e financeiro, ela tem um ídolo, um falso Deus, um outro senhor na sua vida. Na parábola do semeador, Jesus disse que uma das sementes, que figura o quê? A palavra, caiu entre espinhos. Aí ele diz que os espinhos cresceram. O problema dessa desgraça do espinho, com o perdão da palavra, é que se você não arranca isso da sua vida, ele cresce. Ele nunca está estacionado. Jesus disse que os espinhos cresceram e quando cresceram, sufocaram. Uma das poucas coisas, irmão, que tem o poder de sufocar a ação da palavra na minha e na sua vida, é uma relação errada. Quando Jesus está interpretando a parábola para os discípulos, ele diz que os espinhos são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Falei, olha, não sei que Bíblia você andou lendo, mas a minha não diz isso não. Ele até levou um susto, não, tenho certeza que está lá, eu já li. Eu falei, aonde está? Ele falou, se o senhor me ajudar a achar o versículo, eu te mostro. Eu falei, você deve estar falando de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Aí abri e li o texto para ele, ele falou, não, está aqui. Está aqui, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Falei, a Bíblia está falando do amor ao dinheiro. Ele olhou para mim e falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença, e eu também tive que aprender isso para poder te dizer, é que você pode não ter dinheiro nenhum. É que você pode estar mais quebrado que arroz terceira, como a gente diz lá no sul. Você pode estar tão falido a ponto de se chamar mulher de meu bem, o banco confisca, de tão complicada a coisa está. Eu falei, e além de não ter dinheiro nenhum, está quebrado, você ainda pode ter o amor ao dinheiro. Falei, pensa na encrenca, você pode não ter grana nenhuma, ainda pode ter a raiz de todos os males. Agora, alguém pode ter dinheiro sem ter o amor ao dinheiro. Eu gosto de uma afirmação do Kenneth Hagin, ele diz, errado não é o crente ter dinheiro, errado é o dinheiro ter o crente. É quando isso inverte, irmão, que a encrenca aconteceu. Salmo 62:10 diz, se as vossas riquezas aumentam, jogue tudo fora, é isso que está lá? Se você for um desses franciscanos que abrir mão de tudo, e eu não falo isso zombando, irmão. Eu creio, Jesus pediu isso para aquele jovem rico. Eu acredito que ao longo da história ele tem pedido isso a algumas pessoas. E eu creio que até o movimento lá na Itália, em Assisi, né, com Francesco, eu creio que foi algo que Deus iniciou. O problema é quando a gente quer generalizar e tratar isso para todo mundo. Mas se você é um desses que acredita que tem que se livrar do dinheiro, eu queria te dar uns números de conta de uns projetos missionários e ajudar você a se livrar dessa encrenca. Mas não é isso que a Bíblia diz. Salmo 62:10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então o problema não é quanto dinheiro eu tenho, é quanto dinheiro me tem. Alguém definiu a avareza dizendo, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Essa inversão que se torna o problema. Agora, quando Deus diz, eu quero que vocês me honrem nessa área, Deus está dizendo, pensa num trem delicado. Trem é a linguagem do mineiro. Vocês falam isso aqui? Não, né? Aliás, interessante que o mineiro chama tudo de trem, menos o trem. Diz que o mineiro estava na estação, quando o trem apitou e apareceu, e vira para a mulher, diz, mulher, pega os trem que a coisa está chegando. As coisas ele chama de trem e o trem chama de coisa. Mas eu me criei em São Paulo, perto do sul de Minas, essa influência às vezes é inevitável. Mas pensa numa coisa que é delicada, é uma relação com o dinheiro equivocada. Então o que Deus está dizendo, quando Ele diz, se você me honrar nessa área, Ele está dizendo, se isso não for um problema para você, e eu estiver no devido lugar, e ele não se tornar um concorrente meu, eu vou liberar muito mais
disso que deixou de ser uma ameaça na sua vida. Irmão, sabe que durante muito tempo eu pregava, porque o livro do Apocalipse fala de ruas de ouro. Eu falava disso, irmão, quase que como se o céu estivesse no modo ostentação. Rua de ouro. Eu criava até uma conversa entre Deus e os anjos. Um dos anjos preocupado, Deus, o que é que nós vamos fazer com tanto ouro? Que eu dizia, gente, o céu é rico. Tem tanto ouro que o ouro desvalorizou. Eles não sabiam o que fazer com o ouro. Deus disse, faz piso, faz rua para o meu povo andar. E eu tentava usar isso porque a Bíblia diz que Deus vai nos suprir segundo as riquezas da sua glória. Mas como se a glória precisasse ser um banco, querido, com valor contábil. Deixa eu te dizer, Deus não é só dono do ouro e da prata, mas Ele ainda é o Criador, Ele faz o que quiser, Ele não precisa de nada disso para suprir a minha, a sua necessidade. Um dia eu estava orando e o Senhor falou, você está olhando de forma errada. Quando a Bíblia fala sobre ruas de ouro, ela não está falando de algo que é ostentação. Ela não está tentando falar da glória do céu, porque a glória do céu, a Bíblia diz que lá não tem nem templo ou santuário, porque a glória é o próprio Deus. A glória do céu não é o ouro onde nós vamos andar, a glória é o próprio Deus. Deixa eu te dizer o que eu entendo. Deus está dizendo que é algo que aqui na terra as pessoas se matam por ele e dão valor demasiado. Lá no céu só vai servir para ser pisado, só vai servir para ser desprezado. Ou seja, a ideia é justamente oposta, que isso lá não tem valor nenhum. Só merece estar no lugar que as coisas materiais têm que estar debaixo do nosso pé. O livro de Atos fala por 3 vezes do povo trazendo dinheiro aos pés dos apóstolos. Eu imagino os apóstolos metendo o pé naquilo para dizer profética e simbolicamente, aqui o dinheiro não é senhor, aqui ele é servo, aqui ele fica debaixo do pé. E é exatamente isso que o ato de honra faz. Honra faz a gente olhar para o dinheiro e dizer, na minha vida você não é senhor, você é servo. Você vai para debaixo do pé. Quem é senhor é Deus. Ele não tem concorrência, Ele está acima de todas as coisas. Então, o que Deus espera, querido, é um exercício contínuo, onde nós possamos mantê-lo no devido lugar e alimentar uma consciência. Por que você acha que Jesus mandou a gente cear com regularidade? Ele diz, faça isso em memória de mim. Sabe que Ele achou que a gente esquecer? Que a gente ia ter um apagão, nem lembrar mal o que Ele fez? Quando Ele diz em memória, não é essa recordação de, sim, eu lembro o que aconteceu. Ele estava falando sobre manter vivo no meu e no seu coração o entendimento de algo, uma consciência que nos move. E acredito que quando falamos de tudo aquilo que é financeiro, não é diferente. Irmãos, nós precisamos entender o que isso significa no reino espiritual. Se o dinheiro tem sido um dos maiores concorrentes ao senhorio de Deus no coração dos homens, nós não podemos negar o quanto o diabo quer explorar uma relação errada com o dinheiro, mas o quanto Deus também poderia usar uma relação correta com o dinheiro. Quando Moisés vai a Faraó com a mensagem, deixa meu povo ir para que me adore, o tema, o centro de tudo é adoração. Aliás, nós vamos entender que o propósito da redenção é adoração. Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito, ele profetiza, para que libertos das mãos dos nossos inimigos o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. A mensagem de Moisés para Faraó é, deixa meu povo ir para que me adore. A primeira tentativa de Faraó é dissuadir o povo de adorar. Vocês devem estar ociosos, vocês devem estar sem ter o que fazer para estar pensando em adoração. Vamos encher o povo de serviço para ver se eles esquecem isso. E na tipologia bíblica, irmão, quem é Faraó? Uma figura de Satanás. Escravizava o povo que depois passou a ser o povo de Deus. Quando eles foram libertos da escravidão, na noite em que o sangue do Cordeiro de Páscoa foi imolado, derramado e aplicado nas suas casas. Quando eles chegam no Sinai, Deus fala sobre eles algumas declarações. Agora vamos para o paralelo do Novo Testamento. As mesmas declarações que Deus fez sobre eles no Sinai, o apóstolo Pedro faz sobre nós. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles foram libertos quando o sangue do Cordeiro da Páscoa foi derramado naquele sacrifício. Paulo escreve aos Coríntios, chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. E foi quando o sangue dele foi derramado que nós também fomos resgatados. Da onde? A Bíblia diz do reino das trevas. Colossenses 1,13. A gente também estava debaixo de escravidão, da tirania de Satanás. Faraó figura Satanás, o Egito figura o mundo e o pecado. A razão pela qual Moisés, como enviado de Deus, os tira de lá é para levá-los a um lugar de adoração. Entendendo o paralelo, vamos entender as negociações do Faraó. Porque primeiro ele tenta impedir a adoração. Quando não consegue, ele começa a fazer contrapropostas para Moisés. Primeira contraproposta: para que adorar fora do Egito? Adora aqui mesmo. Moisés não aceita, o coração do Faraó endurece e diz, então vem juízo, vem praga em cima. Ele amoleste, diz, então tá bom, pode sair do Egito, só não vá muito longe.
Se você for olhar, cada proposta, ela é mais discreta, é mais sutil do que a outra. A primeira é descarada, fica aqui mesmo no Egito, não vai a lugar nenhum. Moisés não aceita. Por quê, irmão? A adoração não é para escravos, a adoração é para livres. A Bíblia diz que Abraão, quando vai subir o Monte Moriá, diz para os escravos que veio junto, diz, vocês ficam aqui. Eu e meu filho vamos adorar e voltaremos. Em toda a Bíblia você vai encontrar essa linha de coerência. E o diabo queria anular, quando ele não pode impedir a gente de adorar, ele tenta anular a adoração. Existe uma adoração que é nula. Jesus, citando o profeta Isaías, diz, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim e vão me adoram. Existe uma adoração que ela não cumpre o seu propósito. Então, quando o diabo não conseguir impedir a gente de adorar, ele vai tentar anular. Qual a segunda proposta? Ok, pode sair do Egito, só não vai muito longe. Vamos manter os vínculos, não vamos romper o contato totalmente. Fique por perto. Moisés não aceita, então o faraó diz, ninguém sai, juiz em cima, ele diz, tá bom, não precisa ser no Egito, nem por perto, vão onde vocês querem ir? Mas aí o faraó pergunta, quem que vai? Moisés diz, como quem vai? Vai todo mundo. A tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha própria, versão street, que é mais descolada, que o faraó diz, é ruim, que alguém vai sair daqui. Ele diz, quem que vai? Ele diz, todo mundo vai. O faraó diz, o quê? Os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Deixa eu tentar te ajudar a entender algo. Quando ele não consegue te manter no Egito, nem por perto, quando o que está em negociação não é mais a nossa consagração, o nosso romper com o mundo e o pecado, a próxima área que ele vai tentar controlar é família. Moisés não aceita esse negócio de os homens, mulheres e crianças ficam. Josué é alguém que entende um propósito quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio que Deus está levantando mulheres, homens e mulheres para hoje em dia declarar a mesma verdade. Vai todo mundo adorar a Deus, os homens, as mulheres, as crianças, os filhos, todo mundo vai. O faraó diz, é ruim que eu vou deixar, então tem mais juízo, praga em cima daqui a pouco. O faraó volta e diz, tá bom, não precisa ser nem no Egito, nem por perto, pode ir todo mundo. Mas ele diz assim, mas os rebanhos ficam. Irmão, quando ele fala isso, é o momento onde você vê a maior indignação de Moisés, que ele não manifestou antes. Moisés olha para ele, e como diria o bom carioca da Baixada, o quê? Ele diz, não vai ficar uma unha. Irmão, você não vê um posicionamento tão firme de Moisés nas outras áreas. O que nós aprendemos com isso? Se a gente olhar o paralelo do que faraó significa, o diabo está dizendo o seguinte, eu nem negocio mais a sua consagração, eu abro mão de mexer com a sua família, se eu conseguir impedir você de adorar com os bens. Fala aí, você acha que esse negócio não é espiritual? Você acha que esse negócio não tem mesmo valor? É a última carta que ele tem na manga, é a proposta mais sutil. Eu nem tento prender ninguém no Egito, nem por perto, não mexo mais com as famílias, levanto a bandeira branca de paz nessas áreas, desde que vocês não adorem a Deus com seus bens. Porque ele sabe que o que Deus quer não são os bens, é a expressão de culto, através de uma atitude de honra. Isso muda completamente as coisas. Agora, a terceira e última coisa que eu quero declarar aqui, é que para Deus o que importa, não é o que é feito com a oferta. Eu fico pensando nesse texto que nós lemos de Malaquias. Por que esse povo estava entregando para Deus um animal defeituoso? Desde a lei de Moisés, Deus pediu que o animal do sacrifício fosse perfeito. Mas Deus disse que os caras estavam trazendo o cego, o manco, o dilacerado, que é o dilacerado. Um lobo atacou, mordeu, conseguiu salvar, mas a ovelhinha saiu meio estragada, saiu meio avariada. Agora, eles estão entregando esse tipo de coisa quando Deus mandou entregar o melhor. Sabe por que será que a razão é porque é um bando de desviados? Não, senão não estariam nem ofertando. Será que eles estão entregando isso porque não tem uma coisa melhor? Também não. Porque em Malaquias 1,14 Deus diz, maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Então também não era falta. Eu imagino, a Bíblia não é clara, mas a gente precisa tentar aplicar lógica aqui em cima da coisa. Eu imagino que o problema de muitos daqueles judeus era pensar no que seria feito com a oferta. O que é oferta virável? Churrasco. O altar do holocausto, na churrasqueira, com grelha e tudo. Parte da carne, a gordura era queimada ao Senhor, tinha aquela parte que era descartada, mas da parte que era assada na presença de Deus, parte era comida pelo sacerdote e sua família, e outra parte era a família do ofertante que comia. Quando a Bíblia diz que Eucana, marido de Ana, o pai de Samuel, dava a Ana porção dobrada,
era da carne do sacrifício. Ela comia o dobro de picanha que a família comia. Ela comia o dobro de costela do que a família comia. Ela tinha porção dobrada. Agora, eu fico imaginando os caras com 2 bichinhos, um sadio aqui do lado direito, um avariado aqui do lado esquerdo, ou vice-versa, o lado não importa. Ele olha para o bichinho sadio e diz, lá fora, na hora de vender isso no mercado, esse aqui pega uma grana boa. Esse aqui ninguém quer, o preço vai cair lá embaixo. Mas ele diz, vai virar churrasco mesmo. Qual a diferença se o bicho enxerga ou é cego? Tenta se imaginar agora comendo um pedaço de picanha. Alguns têm até uma visão, né? Você corta aquele pedaço de picanha, põe na boca, aleluia. E de repente você está saboreando aquela picanha. Eu não sei como você gosta, gosto no ponto. Nem bem passado, nem muito mal passado. A cada um gosta de um jeito. Irmão, acredite, eu já fui mais de 50 quilos, já estive mais de 50 quilos acima do meu peso hoje. E ainda não estou tão magrinho. Então você imagina o tamanho que eu já tive. Eu já fui, como todo bom gordo, que tem um paladar refinado, daqueles que dependendo do que comia, eu dava a receita toda. Eu tinha uns amigos que eles brincavam e diziam, você tem superpoderes no paladar. Eu lembro que um dia eu estava pregando, em outra cidade, em outro estado, pregando, eu não sei de onde que eu coloquei aquele exemplo. Mas falei, gente, você pode me dar um copo, eu estava tentando falar sobre distinguir o que é falso e verdadeiro, acho que era isso. Eu digo, você pode me dar um copo de Coca-Cola sem dizer embalagem, num gole, eu te digo de onde ela veio. Se a embalagem é vidro, se é lata, se é plástico mole ou duro. Eu te digo a embalagem, porque o plástico muda do tamanho da embalagem. Aí, naquela época, ainda era viciado nesse trem, graças a Deus, eu fui remido. Mas pensa, irmão, num cara que conseguia distinguir. Terminou o culto, passou, ninguém falou nada. Cheguei na casa onde nós íamos lanchar. Quando eu estou entrando com o pastor, tem um grupo de irmãos em volta da mesa. Não dá nem para ver nada. Quando eu fui chegando, eles foram abrindo e saindo. Não tinha nada na mesa, a não ser um copo de Coca-Cola. Quando eu cheguei, um olhou e falou, a hora da verdade. Vamos pro tira-teima. Eu lembro que eu olhei para eles e falei, vocês são um bando de incrédulo. Peguei aquele copo que estava em cima da mesa, todo mundo encarando. Eu peguei e dei um golinho só. Falei, a Coca é de uma PET de 2 litros, plástico mole. Falei, mas o pinguinho, essa gotinha que o infeliz colocou de Pepsi Twist Light, não tem nada a ver com a brincadeira. Um irmão que estava do lado falou, cruz credo. O outro diz, o sangue de Jesus tem poder. Não, perdão, essa aí foi na segunda. Porque eu de brincadeira falei, pode pegar essa embalagem, alguém pegou. E na época eu sabia de cor, era uma brincadeira que fazia. Eu falei, agora vou dar outro gole, eu dou o código de barra. Eu dei um gole e falei o código de barra, a hora que o cara viu que batia, ele falou, um falou cruz credo, o outro o sangue de Jesus tem poder. Acho que a segunda versão estava mais crente, né? Agora, por que eu estou dizendo isso, querido? Nem no auge desse paladar exageradamente, com superpoderes que eu tinha, eu conseguia pegar um pedaço da picanha, pôr na boca e comendo, dizer, muito boa. Pena que o bichinho era cego. Não faz diferença se ele é cego, se ele enxerga, se é míope, né? Não vai mudar o gosto da picanha. Agora vamos pensar, esse cara está pensando, olhando para isso, pensa no valor que vende, mas de lá vira churrasco. Qual a diferença, enxerga ou não enxerga? Mas quando Deus estabeleceu que o animal do sacrifício seria perfeito, não era pela praticidade, não era pela utilidade que o perfeito teria em detrimento do imperfeito. É pela declaração de quem Deus é e do que Ele significa. Irmão, não sou nem louco de chegar em casa e querer galantear minha mulher com a flor toda seca, com as pétalas caindo, dizendo, para você, querido. Aquilo que era para cortejá-la, para honrá-la, vai virar uma encrenca. Porque ela vai olhar e dizer, não merecia nenhuma flor mais decente do que essa. Eu lembro de um momento, na nossa história, que eu cheguei em casa, irmão, pensa, a coisa está difícil. Fui no mercado com R$20. Eu tinha deixado a igreja que eu pastoreei por 9 anos, fui plantar um trabalho numa outra cidade, sem ganhar absolutamente nada. Ainda levei mais 6 famílias comigo. Vendi uma casa, um carro, falei, vou investir nisso, achando que ia durar muito. Não durou muito. Eram 7 famílias. Irmão, daqui a pouco nós fomos todo mundo baixando o padrão, apertando o cinto. Eu lembro de uma semana que eu tinha R$20, que era o que a gente ia comer para a semana. Minha mulher me deu uma lista, o que era para comprar, o que não.
Aí eu ia pegando, fazendo a conta. Isso aqui tem que diminuir. Isso aqui... Quando passou no caixa, deu R$19 e alguma coisa. O troco era só moeda. Eu não tenho certeza se eram 75 centavos, soltou o troco. Eu lembro que eu falei, dá para pegar algum docinho, alguma coisa com esse troco? Algum chocolate? Perguntei. A pessoa falou, senhor, com esse preço não dá para o senhor pegar nenhum chocolate. Eu falei, não tem nenhum mais simplesinho aí. Ela falou, não, aqui ele está em promoção. E ela apontou para aquele batom. Tem aqui, da Garoto. Aí eu falei, esse aqui dá quanto? Ela falou, 3. Eu pensei, nossa família é 4. Eu fico 100. Peguei os 3 batons, cheguei em casa, irmão. Entreguei para meus 2 filhos, fizeram uma festa. Já fazia um tempinho que eles não viam chocolate. Aí fui para a cozinha, e eu besta, com ares de Dom Juan, de galanteador. Falei, esse é para você, meu amor. Quando entreguei, eu lembro que ela pegou aquilo, olhou para mim, olhou para o chocolate. Ela começou a bater com ele na mão. Eu pensei, vai dar ruim. Ela disse, quando nós começamos a namorar, você me tratava à base de bombons Copenhagen. Ela disse, quando nós ficamos noivos, você começou a aparecer com caixinha de bombom sortido da Nestlé. E pegava a única sensação da caixa. Eu nunca soube que ela sabia. Ela disse, quando nós casamos, você passou a me entregar sonho de valsa. Ela olhou para mim e falou, agora batom, onde é que isso vai parar? Um dia eu contei essa história e os irmãos começaram a achar que minha mulher, né, que era meio metida a madame. Um dia uma pessoa entregou um chocolate e falou, pastor, me perdoe, porque na Copenhague. Eu falei, deixa eu te explicar algo. Eu como até aquele guarda-chuvinha açucarado. Tem aqui também, né? Você riu, tem aqui também. Ela falou, o que eu estava reclamando não era a qualidade do chocolate, era a qualidade do galanteio do meu marido. Esse negócio é só eu e ele, vocês podem me dar qualquer chocolate. Sabe o que ela está dizendo? Que eu dedicar alguma atenção, ou sacrificar um pouquinho mesmo naquele momento. Ela falou, você pode me aparecer com um bombom por ano, mas não baixe o nível da declaração. Você está entendendo a diferença? Ela está dizendo, não é o chocolate, eu como qualquer chocolate. O que eu quero é que você demonstre quem eu sou, o lugar de importância que eu tenho no seu coração. Então faça menos, mas faça direito. Irmão, nunca mais, eu amaldiçoei aquele batom, está proibido de entrar em casa e pro resto da minha linhagem, das minhas gerações, ninguém nunca mais vai comer batom, pronto. Não era isso, o negócio era com ela. Então as crianças comeram muito batom, mas nunca mais entreguei um batom para ela. A gente precisa entender o que está em questão. Me lembro da primeira vez que fui ministrar na África, em Gana, no ano de 2000, 17 anos atrás. Irmão, cheguei, era oferta todo dia, toda reunião. Era vigília, tinha oferta, reunião de líder tinha oferta, reunião de pastor tinha oferta. Chegou o domingo, 4 ofertas, e ninguém ficava no banco. Era até ruim se você não fosse ofertar, porque todo mundo saía para frente dançando, fazendo festa. Aí chegou no domingo, a hora que terminou o culto e as 4 ofertas, eu peguei um dos pastores, irmão, eu estava por crime aquele dia. Falei, meu amigo, você já esteve no Brasil com o seu pastor. Chamam a gente terceiro mundo, mas nós somos terceiro mundo melhorzinho que vocês. Ele olhou para mim e falou, onde você quer chegar com isso? Falei, quero chegar que lá nós temos 3 reuniões por semana na nossa igreja, só tem oferta na celebração do domingo. Ele olhou para mim e falou, por quê? Falei, porque ninguém aguenta ficar dando dinheiro todo dia. Falei, eu cheguei quarta-feira, é domingo. Falei, já estou quase quebrado, falido, de tanto vocês arrancaram dinheiro meu. Eu lembro que ele me olhou e fez um gesto, irmão, universalmente entendido, conhecido. Não precisa nem traduzir. Ele começou a balançar a cabeça, lá com a boca. Como quem disse, sabe de nada, inocente. Ele olhou para mim e falou o seguinte, vocês adoram nas outras reuniões ou só no domingo? Falei, não, adoração tem em todo culto, que não tem oferta. Ele falou, esse é seu problema. Falei, meu problema é adorar. Ele falou, não, seu problema é não entender que as ofertas são parte do nosso culto a Deus, que elas são parte da nossa adoração a Deus. Desde a velha aliança, Deus diz, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Ele falou, agora você acha que a gente levanta oferta todo dia, ou oferta diferente porque a gente quer arrecadar mais? Quando ele falou isso, eu disparei na lata. Falei, se não for por isso, seria por quê? Porque eu não conseguia pensar em outro motivo para a oferta, a não ser levantar recursos, para a gente não só pagar as contas, mas para fazer mais, para gastar mais, em prol do avanço do reino. Ele olhou para mim e falou, Luciano, se nós vamos ter 5 reuniões na semana, e a pessoa vai ter 5 oportunidades de ofertar, e ela só tem $5, vamos tentar fazer o câmbio que fica no meio do nosso e do que ele falou lá. A gente ensina que, em vez de dar uma nota de $5 num culto e nada nos outros 4, para ela trocar em 5 de um, e cada reunião trazer algo, mas não vir de mãos vazias. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, mas no fim não dá na mesma? Ele falou, para efeito de contabilidade, sim. Para efeito de declaração, não. Eu falei, entrega um buquê de rosas, de 12 flores para sua esposa de uma vez só.
ou passe 12 dias trazendo uma rosa só por dia. Irmão, eu fiz o teste. A quantidade de rosas não muda. Mas são 12 declarações distintas em vez de uma só. E o importante, isso não é só para quem recebe, é o que ela alimenta no coração de quem declara. Nós precisamos entender, querido, que Deus nunca esteve atrás do recurso. Ele quer um lugar no nosso coração. E não importa o que vai ser feito com aquilo. Não importa se vai virar churrasco. O que Deus está esperando é a declaração. A Bíblia honestamente diz em João 12 que o primeiro tesoureiro da história da igreja já desviou dinheiro. Eu às vezes li aquele texto e Deus desnecessária essa informação. Já temos um problema nos dias de hoje, o Senhor bota em dúvida já o primeiro tesoureiro da história da igreja, não precisava falar disso. Irmão, a Bíblia diz que Judas era o cara que carregava a bolsa, era o tesoureiro, e diz que ele metia a mão na bolsa. Imagina que você trabalhou o dia inteiro, ganhou o seu denário suado no dia seguinte, porque as pessoas ofertavam no ministério de Jesus. Lucas 8 fala isso. Você vê uma oportunidade e diz, não, vou semear no ministério de Jesus. Aí você botou lá o denário, Judas recolheu e guardou. A hora que ninguém estava vendo, o miserável do Judas estendeu a mão lá dentro. E pegou o seu denário, irmão, não era do outro, o seu! E foi gastar, sabe lá Deus no quê? Você acha que você perdeu sua bênção por causa disso? Que independente do que vai ser feito, irmão, Deus recebeu o que você fez. Agora, ai de quem brinca com o que é sagrado. É só você olhar o fim de Judas, irmão, e você sabe que não vai dar bom para quem entra nesse tipo de terreno. Então não estamos advogando, querido, nenhuma má administração. Mas a verdade é que não importa o que vai ser feito. A Bíblia fala, e aqui eu quero terminar, vá comigo lá para o Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Quando Jesus está em Betânia, o verso 3 diz assim, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Sua versão também diz desperdício. Para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. A NVI traduziu, e a repreendiam severamente. O original diz, bramavam, gritavam contra ela. Não pensa na confusão. Porque todo mundo está olhando para a oferta, pensando o que esse recurso poderia financiar. A gente só pensa, querido, em termos de projeto. E normalmente nós deixamos de enxergar a pessoa do Senhor Jesus. Eu lembro de um culto na nossa igreja. Isso aconteceu em dezembro de 2005, os primeiros meses nós como igreja. O salão que nós reunimos para usar, a gente não tinha na época nenhum tipo de forro e era uma telha de zinco. Toda a estrutura de metal e a telha de zinco. Irmão, Curitiba faz frio, mas no verão faz calor. Amador o calor, não profissional como o de vocês, mas para nós fica muito quente. E aí nós estamos num salão que o pé direito não é tão alto como aqui, o teto não é tão alto. Nós passamos o dia inteiro vendo aquilo virar uma estufa, aquecer com aquela telha de metal. E nós estamos 5 horas da tarde, era 6, mas nós temos horário de verão equivalente a 5. Todo mundo suando, passando um calor naquilo. Num dia como esse eu dou notícia, falei, irmãos, nós vamos ter que climatizar o salão. Porque lá a maioria de nós vive sem ar-condicionado. Acredite, são poucos momentos de sufoco no ano. Muitos de nós, a maior parte do ano, tomamos água de fora da geladeira. Só para você entender o que eu estou dizendo. Então, não é uma coisa assim tão necessária. Eu falei, mas nós vamos ter que climatizar. Porque nós temos que isolar a saída de som por causa dos vizinhos. Irmão, nem eu queria ser vizinho da minha igreja. Ninguém merece. Aí falei para eles, então nós vamos ter que climatizar. Mas falei, eu fui fazer um orçamento, tomei um susto. Porque vão ficar tantos R$1.000. Mas quando falei isso, um irmão falou, pastor, não fale assim. Pensa em quantos de nós pode ajudar com R$1.000. Ainda mais que o senhor pode parcelar o ar e a gente pode parcelar a oferta. Falou, eu sou o primeiro. Um que estava do lado dele falou, eu sou o segundo. Um outro dos meus pastores falou, eu sou o terceiro. Falei, eu também entro. Eu estou contando isso para a igreja. O irmão começou a levantar um atrás do outro. Eu também. Falei, para, depois nós resolvemos isso. Não é agora não, só estava dando a notícia. Mas nunca foi tão fácil levantar uma oferta como aquele dia. Agora pergunta, Deus precisa de ar-condicionado? Se não tiver ar-condicionado, vai deixar de ter cura, mover do Espírito Santo, libertação, gente salva. Talvez tenha menos pecador querendo passar calor. Mas
vai deixar, a obra de Deus vai ser impedida de ser feita? Não. Por que a gente bota ar-condicionado? É para Deus? É nada, gente, é por causa de nós, vamos falar a verdade. É para melhorar o nosso clube. E eu não estou atacando, Deus seja louvado que hoje tem esses ar-condicionados. Eu abençoo a linhagem, a descendente de quem criou esse negócio. Então não estou falando contra. Agora, dependendo do projeto, a gente se empolga. É do nosso interesse ter ar? Irmão, nós levantamos a grana na hora. Naquele dia. Mesmo eu dizendo agora não, o dinheiro levantou aquele dia. 3 meses depois, eu estou com um missionário que nós apoiamos na África. Tem um trabalho em várias nações. E ele está lá falando das dificuldades do campo. Não está lá, irmão, só para chorar as mágoas, nem só pedir oração. Ele está falando dos desafios e veio para levantar recursos. Mas eu conheço o meu povo. Eu estou dando uma olhada na cara da maioria, eu estou vendo alguns só vão dizer, tenho nada a ver com isso. Você quis ir para lá, o problema é seu, não é meu. Porque, irmão, essa ajuda para a África não melhora o nosso clube. A gente não vê resultado nenhum, então já não é tão empolgante como colocar ar-condicionado. Quem está entendendo? Muitas vezes, querido, o que está nos movendo a contribuir é se o projeto é interessante. O problema é que às vezes ele é interessante numa perspectiva muito egoísta e carnal. Mas o que acontece é quando todo mundo está focado, dá para fazer isso, dá para ajudar os pobres, e estão atacando a mulher, Jesus defendeu ela. Vamos ler o versículo 6, Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Jesus está dizendo, ela enxergou o que nenhum de vocês enxergou, a minha pessoa. Vamos continuar lendo 7, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Olha aqui um instante, Jesus está dizendo que o que essa mulher fez foi um ato profético. O Salmo 16 já dizia que o seu corpo não veria corrupção. Nos 3 dias que Jesus permaneceu na tumba, diferente de Lázaro, que com 4 está cheirando mal, o corpo de Jesus não se corrompeu. Ele foi guardado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Agora Jesus está dizendo, essa mulher ungiu o meu corpo para a sepultura. Ela derrama um óleo precioso, declarando profeticamente com isso, que o Espírito de Deus envolverá o meu corpo. Jesus está dizendo, ela não só viu a pessoa que vocês não estão enxergando, ela discerniu algo que nenhum de vocês discerniu. Jesus não só diz para parar de molestá-la, mas olha o que ele diz no verso 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, está dizendo em todas as nações, em todos os lugares, será também contado o que ela fez para a memória sua, não só em todo o mundo, mas em todas as gerações, em todas as épocas. Jesus está dizendo, onde o Evangelho chegar, onde for feito um discípulo meu, eu quero que isso seja contado para a memória dela. Ele não está só dizendo para ensinar os outros. Jesus imortalizou essa mulher, Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Ele diz, aonde tiver discípulo, eu quero que todo mundo saiba, não só que ela existiu, mas o que ela fez. Agora, se ele honra os que o honram, ele não honrou quase ninguém. Na medida em que ele honrou essa mulher, nós precisamos entender o quanto ele se sentiu honrado pelo que ela fez. Porque para ele, querido, o importante não é só o que será feito em termos de projeto, não é avaliar apenas na perspectiva da contabilidade, é a declaração de importância que ele tem para nós. Alguém olhou e calculou para vender rápido, de segunda mão, fazer dinheiro depressa em cima. Alguém diz mais de 300. Eu não sei quanto mais 300. Podia ser 315, 330, 350. Eu acho que se fosse mais de 350, alguém já diria quase 400. Agora vamos fazer a conta só em cima do 300. Não vamos nem pegar o mais. Imaginando que ainda assim o mais de 300 não é o que foi pago. É para fazer dinheiro logo em um objeto de segunda mão. O denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. O judeu trabalhava 6 dias, descansava o sábado. Ele ganhava quanto por semana? 6 denários. Todos os 12 meses do ano do judeu, diferente do nosso calendário, todos tinham 30 dias redondos. Então eles tinham uma média de 4, dependendo do mês, 5 sábados. Só para facilitar a conta, vamos inventar um mês que não tem os 5 sábados, um feriado. Vamos imaginar uma média de ganho nacional de 25 denários. 300 denários era o equivalente a 1 ano de salário integral de um trabalhador normal. Então tenta imaginar 1 ano do seu salário bruto, independente do que você ganha. Irmão, nós não estamos falando de algo de pouco valor. Na minha teologia, mulher dá perfume vale mais do que homem. Não vamos nem tentar nisso, que é outra dificuldade de avaliar.
Ela não deixou aproveitar nem o vaso de alabastro, que é uma pedra não tão rígida, fácil de ser trabalhada. Ela quebrou o vaso, era só destampá-lo. Ela quebrou o vaso, sabe o que ela está dizendo? Ninguém vai nem utilizar isso para nada. Eu aniquilo o valor disso tudo. A ideia, querido, não é praticar um desperdício. A ideia é dizer ao Senhor Jesus, não há nada, nem ninguém tão importante na minha vida como o Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Eu não vim aqui apenas apoiar um projeto. Ela estava engajada nos projetos. Mas ela está dizendo, eu enxergo a sua pessoa, eu valorizo a sua pessoa, eu honro a sua pessoa. Quem está entendendo? O dia, e aqui eu quero prometer que eu termino, só quero que você vire para o meu lado e fale para ele, só não esquece aquele meu presente. Olha para cá, o dia que Deus estava me corrigindo essas coisas, eu passei uma tarde inteira prostrado, com a cara no chão, chorando, apanhando, levei uma surra, que vocês falam o quê? Peia? Como que fala? Levei, lá no sul a gente usa uma surra. Irmão, Deus me esfregando na cara um versículo da Bíblia atrás do outro. Eu tenho uma versão que é só para pastores dessa mensagem. Eu chamo ela da versão sem cortes. Ela é tensa, ela é bem mais densa do que só essa versão geral. Essa é a versão com cortes. Irmão, o negócio estava tenso. Mas quando chegou nesse versículo, eu falei, esses discípulos ficaram brigando com ela, são um bando de cabeção mesmo. Um bando de gente tapada, não enxergava nada. Enquanto no meu coração estou julgando os caras, o Espírito Santo falou comigo, se você estivesse lá, tinha feito a mesma coisa. Eu fiz minhas palavras de Pedro. Não, Senhor, eu não. O Senhor disse, se você estivesse lá, tinha feito a mesma coisa. E eu insisti, eu não. Não sei de onde a gente tira a ideia de discutir com Deus. Ele está sempre certo, ele sabe tudo. Não teria feito isso. Ele falou a terceira vez, você fala isso porque você entende o fim da história. Se você estivesse lá sem enxergar essa perspectiva que o texto já te mostrou, você teria feito a mesma coisa. Quando eu neguei a terceira vez, irmão, eu tive uma visão. Eu não sei te explicar, que outro dia alguém falou, pastor, foi uma coisa muito mística. Eu falei, não. Falei, pela primeira vez estou tentando entender o que Daniel disse quando ele fala, as visões da minha cabeça. Nesse dia, diferente de outras visões, passou um filme na minha mente. Mas, irmão, era tão real que é como se eu estivesse assistindo televisão. Aliás, mais do que isso, eu tinha percepções que quando você está assistindo um filme não tem. É como se alguém tivesse gravado, filmado, do canto, do alto do templo, meio que envezado assim da esquerda na transversal, um culto. Na época a igreja que a gente pastoreava, a gente tinha um auditório, quantos metros tem de largura? 8. O nosso, eu não me lembro se era 20 ou 25, mas apesar de ser um pouco mais largo do que esse, se fosse o 20, ele tinha 55 de comprimento o barracão. Então ele era um negócio, a gente brincava que era um salsichão, né? Ele era muito comprido. A gente tinha exatamente no tempo 1040 cadeiras, nenhuma a mais, nenhuma a menos. Culto cheio, a igreja lotada, tipo uma reunião nossa de domingo, né? A gente só tinha uma reunião como aquela no domingo. Eu estou vendo uma cena de adoração como eu nunca vi, de deixar qualquer pastor, qualquer líder empolgado. Mas, irmão, o povo mergulhado na presença, cantando, adorando. Eu estou assistindo aquilo, mas eu também me vejo dentro da visão. E eu que estou lá na visão, lá dentro do filme, eu também tenho a percepção do que acontece só à minha volta. Mas eu que estou assistindo, parece que é multicanal. Eu ouço o que um fala, o que o outro, mesmo no meio de todo o barulho do coro, eu ouço o que um fala, o que o outro, eu não sei explicar como isso era possível. Então eu tenho a minha percepção de fora, de dentro, e a de fora, ela é algo além do normal. Enquanto eu estou assistindo aquilo, eu vejo um rapaz descendo pelo corredor. A gente tinha um corredor central. E a gente tinha uma inclinação entre a entrada e a frente da igreja de pelo menos 1 metro que caía aquilo. Eu vejo ele descendo. E ele vem chorando. Pensa num cara quebrantado. Jesus. Ele vem chorando. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Eu te amo mais do que tudo. Eu te amo mais do que o dinheiro. E quando ele falou mais do que o dinheiro, ele ainda disse, e eu vou provar. E eu que estou assistindo a visão, irmãos, nós estávamos num contexto da igreja, precisando de recursos para terminar uma construção, e a gente estava a ponto de parar, interromper o projeto por falta de recursos. Quando o cara diz, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar, meu coração já deu uma ponte de esperança. Eu estou pensando, prova, criatura, prova mesmo. Ele vem descendo chorando, e ele vem falando isso várias vezes. Ele passa por mim, que estou na visão. Quando ele passa perto de mim, eu que estou lá dentro, eu ouço ele falando a mesma coisa. Dá vontade de virar para ele e dizer, duvido. Eu não sei se aqui tinha isso, mas quando era menino, você queria que um amigo fizesse algo, era só falar, duvido que você faz. Aí quando ele passou e falou aquilo, ele chega à frente e ele ajoelha. Irmão, pensa numa cena interessante.
E aquilo tudo era muito real. Eu sei, por toda a percepção, que aquilo não está acontecendo, mas a imagem era algo muito real. Esse cara vem à frente, ele se ajoelha. Som, tá tudo bem aqui? Tá. Ele se ajoelha e ele chorando, quebrantado, diz: Jesus, eu te amo tanto, mais do que o dinheiro, e eu vou provar. E ele enfia a mão, era uma noite fria, né? Algo que vocês não sabem o que é isso. Agora eu vou dizer, quem tem o profissional é o nosso frio, de vocês é que é o amador. E ele está usando, eu não sei se aquilo é uma jaqueta, um blazer, como eu chamo aquilo, era algo muito diferente do normal. E ele enfia a mão no bolso. Ele tira um maço grosso, assim, uns 2 dedos meus, chega a dar mais de 2 de algum de vocês. Só daquela nota azulzinha de R$100. Aquela que a gente vê no cartaz do banco, na revista, mas não vê todo dia na mão da gente. Aí eu vejo um pacote daquele e ele joga no chão chorando. Eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Irmão, minha cabeça de empreendedor dispara. Eu fico pensando quantos centímetros tem no maço. Quantos milímetros tem uma nota? Quantas notas cabe dentro do maço? Vezes 100. Quando eu chego no valor aproximado, já começo a dar glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Lembra que nós estávamos precisando de recursos. Mas ele diz: Jesus, eu te amo mais do que tudo, mais do que o dinheiro, eu vou provar. Ele enfia a mão no bolso, tira um segundo maço. Irmão, se eu estou dando glória para o primeiro, agora é glória para um, aleluia para o outro, eu vou alternando. E quando eu penso que acabou, me aparece um terceiro maço. Aí eu já comecei a falar em língua. Eu estou pensando, meu Deus, vai resolver tudo hoje. Mas esse cara enfia a mão no bolso e diz: Jesus, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. E ele tira um frascozinho sem rótulo nenhum. Ele abre e joga um líquido em cima. Eu que estou na visão, sinto cheiro de álcool. Não é culto de libertação. Zé Pilintra não pegou ninguém, mas está fedendo álcool. Aí ele enfia a mão no bolso e a minha ficha ainda não caiu. E ele diz: eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Ele tira uma caixa de fósforo. E uma hora que ele tira a caixa de fósforo, eu começo a ligar os pontos. Eu te amo mais do que o dinheiro, vou provar. Dinheiro de papel, álcool em cima, fogo. E uma hora que eu entendo que aquela criatura dá para fazer, sabe como a visão terminou? Eu que estou lá atrás, dentro da visão, voei no pescoço do cara. Já voei no pescoço dele, nós estamos rolando. Na primeira rolada já estou dizendo: sai dele em nome de Jesus. Foi nesse momento que a visão sumiu. Quando a visão sumiu, o Espírito Santo falou comigo: se você tivesse lá, tinha feito a mesma coisa. Eu entendi que ele me deu uma visão contemporânea, contextualizada do episódio dessa mulher. Por favor, não saia por aí dizendo que o pastor Luciano ensinou uma nova modalidade de dinheiro que agora é para queimar na oferta. E aí o Jackson é que vai voar no seu pescoço. Mas sabe, se alguém falasse de uma oferta como essa, a gente ia chamar isso de desperdício. Porque a maioria de nós, eu ali na visão estou olhando, estou pensando nas contas que dá para pagar, estou pensando nos projetos. Em nenhum momento eu estava pensando na pessoa do Senhor Jesus. O que eu vim falar hoje, querido, não tem a ver com quanto recurso você entrega, tem a ver com quanto coração você entrega. Aliás, quando a Bíblia fala o que semeia pouco, o que semeia muito, não é só valor monetário. Antes, o apóstolo Paulo diz no versículo anterior, o 5, para que a vossa oferta, a vossa dádiva esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. É quanta generosidade, é quanto coração a gente coloca naquilo, é quanta disposição de honra a gente investe nisso. Você quer uma prova maior que Deus está atrás da oferta? A Bíblia diz: ninguém contribua com constrangimento, nem por necessidade, nem sua, nem do reino. Embora nós somos responsáveis, não só pela manutenção, mas pelo avanço, essa não deveria ser a nossa motivação. A Bíblia diz: porque Deus ama o que dá com alegria. O que Deus quer, querido, não é o que a gente entrega em termos monetários. É quanta honra a gente expressa quando entrega isso. É o lugar que Ele ocupa na nossa vida. Então honra, querido, não é só o dinheiro que vem para a contabilidade da igreja. Provérbios 19:17 diz: o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. A esmola, querido, não é o dinheiro que necessariamente entrou no caixa da igreja, mas está fazendo para Deus. E Deus diz: eu vou te retribuir, eu vou te honrar. Quando você decide ser honesto nos seus negócios, quando você não paga propina, quando você não sonega imposto, quando você negocia com honestidade, você está dizendo: eu vou honrar o Deus que estabeleceu princípios de equidade e justiça. E quando você age dessa forma, você está honrando a Deus com as suas finanças. Honrar a Deus, que Ele não tem a ver só com a contribuição, vai muito além disso.
Significa que em qualquer área da nossa vida a gente diz para o dinheiro: você não é senhor, você é servo. Você não me governa, eu te governo. Meu coração não te pertence, meu coração pertence a Deus. E Deus vale mais do que tudo. Se tiver que perder dinheiro num negócio por causa dele, eu faço. Paulo escreve aos Coríntios e diz: ei, vai um irmão a juiz contra outro irmão, isso perante incrédulos. Ele diz: por que você não sofre a perda? Ele não está dizendo que um crente não tem direitos. Ele até disse: vocês podiam construir um tribunal aí dentro da igreja e resolver a parada. Mas ele disse: vocês vão diante de um incrédulo, envergonhar o Senhor com isso. E diz: talvez seria melhor você perder aquilo que você está lutando tanto, abrir mão. Você não está abrindo mão para a pessoa. Você está dizendo: Deus, para evitar uma difamação ao seu nome, eu abro mão do meu direito. Porque honra, querido, vai nos levar além dos nossos direitos. É algo que nós precisamos entender. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu sei que dá um psicológico assim, tipo, o pastor não esqueceu a hora. Mas antes de você sair correndo atrás dos livros, eu gostaria que nós orássemos. Eu sei que falar de honra envolve muitos ângulos da vida cristã, da relação com Deus. Mas eu gostaria que nessa noite, eu não vou fazer nenhum apelo para levantar nenhuma oferta. Eu gostaria que nessa noite você pudesse reafirmar o senhorio de Jesus sobre a sua vida. E que você pudesse, diante de Deus, dizer: Senhor, eu quero viver uma vida onde o dinheiro vai debaixo dos pés. Onde ele vira servo e não senhor. Porque sabe, querido, quando Deus ocupa o lugar correto no nosso coração, as coisas mudam completamente. Eu poderia ficar te contando o como depois de entender isso, e já faz 15 ou 16 anos que eu entendi essa verdade. E ela foi uma revolução. A maior revolução, querido, não foi a repercussão que isso trouxe na minha vida financeira. Isso também foi uma revolução, mas não é a maior. Eu nem gosto de gastar muito tempo falando ou às vezes dando testemunho sobre isso. Porque às vezes as pessoas olham para a consequência como se ela fosse o propósito. A consequência não é o propósito. Celeiros cheios, lagares transbordando, são apenas consequências. Se eu ficar tão obcecado por isso, se eu fizer por causa disso, significa que o dinheiro continua sendo Senhor. Então a mentalidade de barganha, quando a gente faz por troca, ela é errada. Que há retorno foi instituição de Deus e não adianta a gente lutar contra isso. Mas Deus está dizendo: só vai ter resultado para que isso deixar de ser tão importante para você e eu estiver no lugar correto. Então, se eu faço apenas porque estou precisando, eu sei, irmão, que toda vez que eu semeio eu vou colher. Mas eu não semeio apenas porque eu vou colher. Eu às vezes digo a Deus: se o Senhor baixasse um decreto revogando a colheita, eu ia continuar semeando do mesmo jeito. Porque eu não faço isso só para ter colheita. Eu faço isso para te honrar, para manter a consciência do seu senhorio no meu coração, para manter o dinheiro debaixo dos meus pés. Billy Graham disse: se alguém conseguir ter uma atitude correta em relação ao dinheiro, terá endireitado quase todas as áreas da sua vida. Pensa numa área, irmão, que mexe com tanta coisa na nossa vida. Agora, se além de confessar que Ele é meu Senhor, de me manter consciente disso, por causa de um coração que foi vacinado contra a avareza, eu ainda posso ser abençoado, eu quero essa bênção. Eu não estou falando contra ela. Porque tem muita gente que, em nome do equilíbrio, na hora de atacar a barganha, ele quase fala como se não houvesse retorno. E Deus instituiu. E eu poderia falar de muito milagre financeiro para você, mas eu não quero exaltar a consequência mais do que o propósito. Para mim, mais importante do que as bênçãos é imaginar que Ele está olhando para mim e sorrindo, dizendo: esse é meu filho amado em quem me compraz. Essa atitude do coração dele me põe em primeiro lugar, me dá prazer. Quem está entendendo, diga amém. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé, mas a hora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, aqui na frente. Mas eu gostaria que nós pudéssemos afirmar o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Que a gente pudesse declarar que Mamon não vai controlar o nosso coração. Que a gente pudesse declarar diante do Senhor que nós não vamos manter um ídolo por conta da avareza e nenhum outro senhor concorrendo com o senhorio dele. Que nós sujeitamos o nosso coração ao pleno senhorio dele.
Começa a fazer essas declarações aí onde você está. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível, na minha limitação, transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor tem não apenas me ensinado, mas me corrigido, na esperança de lhes encorajar a entrar num lugar mais profundo, não, ó Deus, de resultados financeiros, mas de uma nova perspectiva de relacionamento contigo. Eu sei que entender e praticar honra não vai mudar apenas as nossas finanças, em primeiro lugar mudará o nosso relacionamento contigo, e esse é o ponto principal. Deus, eu oro que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Espírito Santo, se o Senhor não abrir os nossos olhos, não trouxer a revelação, a gente vai ter tido só uma palestra, só um discurso. Mas nós clamamos por mais do que isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra os nossos olhos. Que o Senhor encontre em nossos corações uma disposição, uma inclinação maior de resposta e de afirmação do Teu senhorio, do lugar de primazia que pertence só ao Senhor nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos por algo que dure não apenas aqui, agora ou para essa noite, mas por uma perspectiva na qual nós possamos crescer pelo trabalhar e o agir do Teu Espírito Santo além desse momento. Eu quero abençoar os meus irmãos e irmãs hoje e orar para que cresçam, Senhor, nesse entendimento e compreensão espiritual de honra, de honrar o Senhor com os seus bens, com as primícias da sua renda. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, eu quero que você diga amém. Se você recebe essa palavra, eu quero que você diga: eu recebo em nome de Jesus. Minha vida nunca mais foi a mesma depois de entender honra. Minha mulher disse que nesses últimos 15, 16 anos eu virei um ofertante compulsivo. Ela brinca: se alguém souber onde são as reuniões do OAA, Ofertantes Anônimos, me encaminhar a fazer os 12 passos. Mas a verdade, querido, que eu não mudei só a maneira de ofertar na igreja, no reino. Eu vivo atento na vida de quem Deus quer me usar para abençoar as pessoas. Eu dou dinheiro para gente que nunca me viu. E gente que nunca me viu também me dá dinheiro. Até gente que não é crente. Os caras chegam às vezes chorando. Os caras, eu devo estar maluco, eu não sei o que está acontecendo. E bota dinheiro no bolso. É uma loucura o que eu tenho vivido. Eu lembro de um dia que eu entrei no banheiro do aeroporto lá em Curitiba. Na hora que eu entrei, tinha um senhor já de idade limpando o espelho. Era desse que trabalha limpando o banheiro. Na hora que eu entrei, o Espírito Santo falou comigo: abre sua carteira, dá todo o dinheiro que você tem para ele. Eu pensei: é ruim, o velhinho tem uma cara de pinguço. Que fala pinguço? Que bebe ou não? O Espírito Santo falou comigo: não fale assim, meu céu. Eu falei: ó, desculpa, pode ser seu céu, mas a cara tá meio estranha ali. O senhor falou: ele é meu servo, eu vou te mostrar. Na hora que o Senhor falou comigo, ele começou a cantar um hino. Cantar não, perdão, assobiar um hino, desse das antigas. Pensei: deve ser crente. Porque, irmão, se é uma coisa que interessa, a gente já vai de cara: aleluia, Deus. Mas quando está pedindo todo o seu dinheiro, você filho, não deve ser Deus, não. O diabo quer que eu dou dinheiro de bebida para os outros. Eu decidi obedecer. Já ameaçando sacar minha carteira, fui na direção dele. A hora que eu fui na direção dele, pelo ato de obediência, o Espírito da profecia veio sobre mim. Quando eu cheguei na frente dele, eu me vi falando para ele, nessa manhã, falei: você é crente, não é? Foi graças a Deus. Falei: eu também sirvo ao Senhor Jesus. E o Espírito de Deus me mostrou algo. Falei para ele: nessa manhã, você estava orando, ajoelhado diante de Deus, e você clamou insistente e fervorosamente para que Deus envie uma provisão. O que você precisa é um milagre. Mas quando você terminou a oração, você falou para Deus outra coisa. Você diz: Deus, ainda que a provisão não chegue hoje, eu gostaria que até o final desse dia o Senhor mandasse um sinal de que as minhas orações já foram ouvidas. Eu meti a mão na carteira, abri, peguei todo o dinheiro que eu tinha. Eu falei: isso ainda não é a provisão, é só o sinal. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: para as outras coisas tem Mastercard, isso não tem preço. Sabe, não é só a igreja, querido. Por onde eu ando, eu acredito que isso tem que ser um estilo de vida, uma oportunidade de honrar o necessitado. Vamos embora. Um dia eu estava em casa, 2 horas da manhã, não conseguia dormir. Levantei e fui orar. Interessante que às vezes a gente não vai orar quando tem que orar. Vai orar que não consegue dormir, não tem o que fazer. Ela fui eu orar.
Estava orando na sala, o Senhor falou comigo. Desça, morava num apartamento, né? Pega o seu carro agora e vai para o McDonald's. Pensei, 2 da manhã, não está nem aberto. Pensei, não estou com fome. Aquilo só ficava no meu espírito. Pega o carro, vai para o McDonald's. Daí peguei o carro. Cheguei lá, realmente não estava aberto, mas o drive-thru funcionando. Então eu entrei na fila. Tô me perguntando, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Olha para aquele cardápio, não tem fome, não tem vontade de comer. Falei, me ajuda aí. Por que o Senhor me tirou de casa essa hora? De repente o Espírito Santo fala comigo, olha lá no canto do terreno. Firma bem os seus olhos, estava muito escuro, era até difícil de enxergar. O Senhor disse, você vai ver alguém mexendo na lata do lixo atrás de comida. Eu comecei a olhar bem e de repente comecei a ver uma sombra mexendo. Eu falei, tem alguém ali. O Senhor disse, compra o que você considerar o melhor lanche para ele. Fiz o que eu achava que seria o melhor pedido. Saí com o carro, encostei do lado da lata onde ele estava mexendo. Falei, amigo, você nem me conhece, desculpa a pergunta. Por que você está procurando esse lixo essa hora? Ele falou, estou atrás de comida. Alguma coisa para comer. Eu falei, não seria melhor você comer um lanche quentinho ali do que comer algo no lixo aqui? Ele olhou para mim já bravo e falou, você acha que ia estar mexendo aqui se tivesse dinheiro para comer lá? Eu falei, desculpa te provocar, mas eu quero te dizer algo. Eu já comprei o lanche quentinho de lá para você, por isso que eu me senti na liberdade de brincar. Ele já amansou. Eu já estou mostrando o lanche. Falei, antes de te entregar isso, eu quero te entregar junto a mensagem. O Deus para quem você virou as costas, não esqueceu de você. E me arrancou lá de casa 2 horas da manhã, não me deixou dormir, para que você não comesse do lixo. Porque o que você está vivendo não é o plano nem o propósito dele para ele, para você. Sabe, irmão, deixa eu te dizer, Deus quer que esse seja um estilo de vida. Honrá-lo em qualquer oportunidade, na hora que eu sou honesto, na hora que eu abençoo alguém. Talvez Deus te traga no coração fazer alguma coisa por alguém necessitado. Talvez perdoar alguém que te deve e não tem como te pagar. Mas eu quero que você saia daqui com a percepção de que Deus vai colocar diante de você oportunidades, não de tirar o seu dinheiro, mas de ganhar o seu coração. E quanto mais nós honramos, mais recursos Ele nos manda, porque Ele não quer que a gente pare de honrar. Se você entender que isso não tem a ver com dinheiro, com a consciência do senhorio dele, tudo muda. Alguém tem que tirar esse microfone de mim e desligar, senão não vai terminar. Querido, deixa eu fazer algo. Eu não sei se quem está cuidando dos materiais está me ouvindo, mas se alguém puder avisar. Se tiver algum livro lá que você quer muito levar, e você não tem o dinheiro todo, eu vou deixar você fazer o seu preço. Ok? Eu não vim fazer comércio. Mesmo esse livro da honra, você fala, pastor, 20 e tantos reais não dá para mim não. Nem parcelando aí em 5 de 5. Eu não quero que você deixe de levar se de fato for falta de recurso. Só espero que você não dê uma desperto. Tem gente que entende isso como desconto, não é. Mas se você não pode, você fala o seu preço. Só posso 15, só posso 10. O dia o moço falou para mim, só posso 2. Falei, pô, me dê. Alguma coisa você vai pagar. Uma vez uma pessoa, ela disse, pastor, só tem uma moeda de 25 centavos. Mas nem adianta. Eu falei, adianta. Pelo menos ele disse comprou, em vez de dizer que ganhou. Se você puder dar atenção, especialmente esse livro de honra, não vai ter para todo mundo, mas acho que talvez um por família dê. Eu acredito que você pode avançar para um lugar um pouquinho mais profundo. Agora, com certeza, nesse sábado e domingo, que horas é sábado e domingo? 20 horas. O seminário continua e Deus vai descarregar muita coisa e vai destravar muita coisa na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor. Que o Senhor acrescente mais e mais a sua vida a cada dia. Que você seja cada vez mais uma bênção para muitos. Para que você viva a plenitude do que Deus tem para você, começando o seu relacionamento com Ele. Em nome de Jesus.